Simula se espreguiçar e retorna quando ele acabar. Alivia a tensão gerada pelo espreguiçar. E com um pouquinho mais de consciência do corpo, então, imagine a sua coluna vertebral. Ela começa na região sacral, que é uma espécie de microcauda, um resíduo da cauda, né, que os mamíferos tinham. Logo em seguida tem 5 vértebras, que são vértebras da lombar. Então tem 12 vértebras da região torácica, sobre essas 5. E sobre essas 12, 7 vértebras da região cervical. A torácica, ela é curvada para frente. Ela é a primeira curva que evolutivamente a gente desenvolveu na coluna. Depois a gente desenvolveu a curvatura cervical. Os gatos têm a curvatura lombar, a curvatura torácica e a cervical. A torácica, ela é curvada para frente, né? As pontas estão mais para frente, e aí tem uma curvinha lá para trás, e a cervical é curvada ao contrário. Então, essas duas regiões fazem um S. Mas lá embaixo a lombar, isso é uma coisa especial dos seres humanos, ela é curvada, eu falei para trás, né? Agora fica um pouco confuso, mas a ondinha da lombar é para frente, a ondinha da torácica é para trás, a ondinha da cervical é para trás. Então é uma onda para cá, outra para cá e outra assim, certo? Enfim, toda vez que a gente expande o peito e o pescoço, enfim, toda vez que a gente joga a coluna nesse sentido, projeta para lá, a gente está tensionando a curvatura torácica ao contrário, é meio que antinatural para ela fazer esse movimento, mas a região cervical e a lombar estão fazendo um movimento que é bastante natural. E o contrário, né? É o mesmo sentido. Se eu inverto sentidos, eu estou fazendo movimentos antinaturais para as outras curvas. E em todos os asanas a gente mexe com essas curvas. Pois bem, estando sentada, se ainda estiver confortável, se não tiver, faz algum ajuste para ficar com a coluna em posição neutra. Experimenta levar o peito à frente, só na região torácica. Tenta movimentar só essas 12 vértebras. Então volta. Se quiser, faz isso mais uma vez e tenta perceber se isso influencia na sua respiração. Pode ter havido um movimento natural do ar entrando. Então faz o movimento contrário. Curva um pouco a região torácica, levando ela lá para trás, sem tentando não mexer a cervical e a lombar. Quando faz isso, talvez você perceba um certo achatamento das vértebras da cervical. Da mesma forma, um certo achatamento das vértebras da lombar. Porque elas estão fazendo um movimento antinatural. Antinatural não é a palavra exata, mas elas tendem a fazer movimento para o outro lado. Então estaciona a região torácica e movimenta só a cervical, como se estivesse levando o queixo em direção ao peito, mas faz isso bem sutilmente para perceber a região torácica enquanto faz esse movimento. Talvez você perceba uma
uma leve tendência da região torácica de se curvar junto com a cervical, com a de cima. Porque esse é o movimento mais natural que ela faz. Então é isso, é um experimento, é uma brincadeira para a gente perceber. Eu sugiro que quando você estiver, sei lá, tranquila, sozinha, num momento bem calmo, você repita. Porque com narração, essas coisas assim, a coisa pode ficar meio tendencioso. E aí veja se percebe essas relações, assim. Enfim, era uma coisa que eu quero trazer consciência para vocês. E agora a gente segue tendo consciência dessas regiões, dessas curvaturas, e tenta fazer a prática percebendo isso, percebendo os efeitos nessas curvaturas. A gente continua com a preparação, elevando o braço direito e curvando o corpo na lateral. As 3 regiões da coluna que se movimentam de maneira distinta também. Cada uma atinge um determinado ângulo máximo e esses ângulos compõem um ângulo maior. Cresce na inspiração. Relaxa um pouco na expiração. Inspire e cresce mais uma vez. E expirando começa a voltar. Solta o ar. Inspire e eleva o braço esquerdo. Estica bem lá no alto, cresce bastante. Expirando vai flexionando para o lado. Normalmente a gente pratica essa postura sem atingir o ângulo máximo, sem flexionar lateralmente o pescoço. Se você quiser, experimenta fazer isso. E inspirando, começa a voltar. Vai abaixando os braços. E aí, a gente vai experimentar mais uma vez os ângulos diferentes das 3 regiões. Toma uma inspiração profunda e expirando olha para o ombro direito, sobre o ombro direito. Só com o pescoço, só movimentando a região cervical. Perceba o ponto em que seu olhar chegou, em que ele se fixou. E na próxima inspiração começa a voltar lá para o centro. E assim que chega no centro, expira, indo para o outro lado. Fixa o ponto. De repente percebe a diferença entre os dois lados. Inspire e vai voltando para o centro novamente. E agora a gente envolve mais uma parte da coluna. A gente fecha as mãos em Anjali Mudra. Inspira. E vai olhando para o lado. Primeiro, torce a região torácica. Em seguida, leva o olhar sobre o ombro. Agora
a torção é muito maior, ou é um pouco maior. Respira profundo. Tenta sentir os músculos que estão suportando as vértebras, apoiando elas nessa torção. As tensões que foram criadas. E então, na próxima vez que soltar o ar, relaxa essas tensões. Deixa que o corpo volte. Ajuda ele a voltar para o centro. Toma uma inspiração aqui no centro e vai para o outro lado, soltando o ar. Primeiro a região torácica, em seguida a cervical. Toma uma última inspiração bem profunda. E quando for voltar, já vai levando a mão esquerda sobre o joelho direito e a mão direita lá atrás. E então olha sobre o ombro, fazendo uma torção completa, usando as 3 regiões da coluna, cervical, torácica e lombar. De repente, você fez um giro de 180 graus, ou algo parecido, com seu olhar. Mas esse giro é composto de outros giros menores, de cada uma das regiões, e cada uma das regiões é composta de cada uma das vértebras. Cada uma contribui um pouquinho. Inspirando, começa a voltar. Solta o ar aqui no centro. Inspira mais uma vez e solta o ar, fazendo a torção para o outro lado. Na próxima inspiração, começa a voltar o olhar. Quando chegar no centro, solta o ar. Deixa o corpo se normalizar. Então encontra, na verdade, antes disso, une as mãos aqui, palmas das mãos, entrelaça os dedos e dá uma aquecida nos punhos. Uma aquecida gentil. Beleza. E aí a gente passa pelos 4 apoios
mas já vai para a prancha, um pouquinho. Então as mãos estão embaixo dos ombros, os pés estão apoiados lá embaixo, com os dedos flexionados, e eu tento manter perna, coluna, quadril na mesma linha, no mesmo plano. Sustento isso aqui por alguns instantes e procuro respirar profundo. Mesmo fazendo algum esforço, procuro permitir que o ar flua, que a troca gasosa seja tão completa quanto possível. Na próxima inspiração, então com a perna esquerda dou um passo lá na frente. Levo o calcanhar direito para o chão, o pé direito aponta para a lateral e eu elevo o tronco. Abro os braços paralelos com o chão, olho para a mão esquerda, flexiono a perna esquerda até no máximo 90 graus. O joelho está no mesmo sentido dos dedos. Eu inspiro e cresço verticalmente, afasto as vértebras uma da outra. Expirando, eu mantenho a postura. Procuro relaxar um pouco os ombros. Mais um ciclo respiratório. E no fim desse ciclo eu abaixo os braços. Estendo a perna da frente. Trago o pé esquerdo paralelo com o direito. E levo o direito, então, para a lateral, na posição que estava o esquerdo antes. Flexiono a perna direita. O joelho não cai para nenhum dos lados. Eu firmo bem os pés no chão e abro os braços. E vou respirando profundo. Inspiro, deixo que o peito se abra. Expiro, me permito permanecer. Um último ciclo respiratório, soltando o ar, eu vou abaixando as mãos. Estendo novamente a perna direita, trago o pé direito ao lado do esquerdo, paralelo com o esquerdo. Faz um 180 graus muito rápido. Inspiro, expando bem o peito lá na frente. Ou seja, faço um movimento que é natural para a cervical e para a lombar. Abro bem o peito. Expirando, eu começo a flexionar o meu quadril à frente, apoiada nas pernas. As pernas estão bem firmes no chão. E eu vou levando as mãos lá para o chão. Mais ou menos na direção dos pés ou um pouquinho à frente. Escolhe um ponto confortável. Apoie as mãos no chão. Toma uma inspiração profunda e soltando o ar, vai deixando que o corpo se conforme nessa posição. Que a coluna relaxe em todas as suas 4 regiões, ou 3 principais regiões. E a cada vez que eu solto o ar, eu me permito relaxar mais e mais, muscularmente falando.
Inspirando, eu começo a voltar aos poucos. Primeiro, eu chego no meio, olho lá para frente, solto o ar aqui na frente, levo as mãos à cintura, inspiro e continuo subindo, até que meu tronco esteja mais ou menos na vertical. E aí eu aproximo novamente as pernas. E fico um pouquinho em Tadasana. Normalmente a gente observa os movimentos, o balançar do corpo, ou observa a respiração enquanto está nessa postura. A minha sugestão de hoje é que você observe o comportamento das 3 regiões da coluna. Estando em posição neutra, tenta perceber se alguma dessas regiões se movimenta ou, sei lá, se existe algum tipo de força que você consegue perceber, de compressão, de tração em alguma dessas regiões. Então, com os olhos abertos, os pés podem ficar unidos, retira o calcanhar do chão e tenta sentir se existe alguma mudança nas sensações que você tem na coluna. Volta, descansa um pouquinho as panturrilhas. E aí faz uma abertura média, um afastamento médio das pernas. Não tão grande quanto o anterior. Eu ia falar não tão pequeno quanto o próximo, mas não tem como saber, né? Afasta, eu acho que assim tá legal. Afasta um pouco as pernas, abre novamente os braços. O pé direito está apontando lá para onde aponta a minha mão e o esquerdo está a 45 graus. Toma uma inspiração profunda, olha lá para a mão direita e expirando vai baixando a mão. Vai flexionando a coluna na lateral, levando o braço esquerdo lá para cima e a mão direita vai em direção ao chão, em direção ao seu pé. Inspira, cresce verticalmente. Expira e rotaciona um pouquinho só o olhar lá para trás. Normalmente a gente está olhando para a mão, a gente gira esse ponteirinho bem pouquinho, soltando o ar. Inspirando, começa a voltar, se colocando na vertical. Se quiser, relaxa os braços, se não, só troca a posição das pernas. As duas pernas estão estendidas, estão levemente contraídas. Você inspira, se amplifica e expira, começa a flexão lateral. Trikonasana, postura do triângulo.
Qual dos lados é mais fácil? Inspirando, começa a voltar. Aproxima novamente as pernas. No Trikonasana a gente prioriza a extensão das pernas. Então, a primeira coisa é manter elas bem firmes, a base bem estável. E aí o ponto que você vai alcançar lá embaixo é o segundo plano em relação a isso. Não? Entendeu? Beleza. E aí a gente vai fazer uma postura parecida, só que agora o afastamento das pernas é menor. Uma postura que a gente já faz há bastante tempo, a gente afasta as pernas mais ou menos um pé, deixa o pé direito na lateral, vira o tronco na lateral também, agarra cotovelos com as mãos, ou faz um Anjali Mudra lá atrás, unindo palmas das mãos. Se quiser ser mais radical com os punhos, toma uma inspiração profunda, expande o peito, olha lá na frente e expirando começa a flexionar o quadril. Vai levando o quadril à frente, tenta manter a coluna estendida, tanto quanto for possível. E quando o seu olhar estiver lá para baixo, ou na vertical ou na diagonal, toma uma inspiração nessa posição e expirando, relaxa a musculatura da coluna, deixa acontecer uma leve curvatura. E na inspiração começa a voltar. Inverte o lado dos pés, em posição de pés. Inspira, expande o peito lá para frente. Expira, começa a flexionar o quadril. Quando chegar no limite da flexão do quadril, toma mais uma inspiração e expira então, deixando que a coluna relaxe e se flexione tanto quanto ela quiser. Lembre de respirar fundo. Inspirando, começa a voltar. Aproxima novamente os pés e descansa dessa última postura, fazendo a postura da árvore. Transfere o peso para uma das pernas, traz a outra na posição da árvore que você costuma fazer
posiciona depois as mãos. Minha sugestão é que hoje você não eleve as mãos sobre a cabeça, para que consiga descansar um pouco também os braços. A respiração é consciente, é diafragmática. Respirando, então, vai abaixando a mão, depois desfazendo a base da postura, já colocando uma nova base. A gente gasta bastante energia ou bastante intenção no começo, fazendo exercício de deslocar o peso. Mas aos poucos essa coisa de deslocar o peso vai ficando mais natural para a gente. E a gente começa a passar um pouco mais rápido por essa etapa, se concentrar mais na permanência. De vez em quando é legal fazer um movimento mais controlado, mas a gente está mais interessado na postura em si. Respirando, começa a desfazer a postura. A descida com controle é um negócio que é legal manter. É um bom indicativo para a gente. Faz uma base bem legal com os pés, afasta bem os dedos. A lombar existe porque a gente fica em pé. Ela facilita esse processo. Por isso que tem essa curvaturazinha, essa barriguinha para frente. Vamos então inverter o sentido. Inverter a curvatura da lombar indo para Uttanasana. Desloca o peso lá para frente. Procura fazer respirações volumosas. Procura perceber os movimentos muito sutis que a respiração provoca. Tenta perceber os movimentos respiratórios nesses músculos que estão bem ao redor da coluna.
Então visualiza no seu tapete como faz para passar para a postura do cachorro olhando para baixo. E vai fazendo esse movimento. Vai se colocando no cachorro. Hoje, especialmente, prioriza o alinhamento da coluna. Eu acho, Mimi, que dá para afastar um pouquinho pés e mãos. Mas é uma percepção bem minha. Pode ser que o calcanhar fique um pouco elevado, mas a sua coluna vai estar mais próxima da postura. Faça com que as respirações sejam profundas. Se possível, observe a posição de cada uma das curvaturas da coluna. Toma uma última expiração bem profunda. Inspirando, vai deixando que o quadril se abaixe em direção ao chão, mas mantém o peso nas mãos e nos pés. Inverte o sentido da curvatura, vai para o cachorro olhando para cima. Expande bem o peito lá na frente. Olha para frente, um pouco para cima. Procura manter ainda assim os ombros afastados das orelhas. E respirar. Contrai o abdômen e o glúteo para proteger a lombar. E expirando, vai aos poucos saindo da postura. Apoia o joelho no chão. E se acomoda para se deitar de bruços. E apoiar a cabeça sobre as mãos. Descansa um pouco. Então se vire de costas para o chão. Você está podendo fazer as invertidas hoje? Beleza. Então a gente vai fazer o Viparita Karani. Eu acho que você não estava na segunda-feira. A gente de vez em quando faz essa elevação de pernas, assim, as duas pernas unidas. O Viparita Karani, a gente faz basicamente isso, e então tira o quadril do chão também, eleva ele um pouquinho. Mas é diferente de fazer a postura da vela, em que a gente fica apoiado sobre os ombros. A gente vai fazer um apoio com as mãos e vai posicionar o quadril sobre as mãos. Como se fosse uma bandejinha, assim, você está segurando uma bandejinha, mas nessa bandeja está o seu quadril e suas pernas. Se você jogar muito peso do quadril,
pode ser que o seu punho seja muito solicitado. Aí a sugestão nesse caso, se doer o punho, se ficar muito esforço, é você jogar o pé um pouquinho para trás ou usar o abdômen para elevar um pouquinho mais a postura, tirar um pouco de peso das mãos. Beleza? Confiança, vamos lá? Show. Procura não olhar para o lado quando você estiver fazendo essas posturas. Não é para ter muito peso no seu pescoço. E aí você toma inspirações profundas, mesmo assim, procura. Manter a nossa sequência de expansões e contrações. E de repente usar as inspirações para crescer um pouquinho com os pés lá em direção ao teto. 1 milímetro por ciclo respiratório. Muito mais importante do que crescer com os pés é conseguir permanecer por algum tempo. Umas 5 respirações, 7. O retorno fica por sua conta quando você sentir que for o momento. Lembre-se de retornar bem devagar, usar a força das mãos lá no chão para sustentar. Descansa um pouquinho. Sente os efeitos de relaxar as tensões dessa postura. Volta a se sentar um pouquinho, então. Esses shavasanas que vêm assim no outro fim da prática, às vezes eles confundem a gente. Volta a se sentar com as pernas estendidas e a gente vai fazer uma série de flexões com a coluna para frente. Flexiona a perna esquerda na lateral, apoia a planta do pé e apenas assim, sem muita cerimônia, leva a mão em direção ao pé ou à perna, aquele ponto em que você costuma alcançar. Mas você não flexiona a coluna para frente. Você tenta manter a coluna ereta. Procura levar o peito à frente. E o trabalho que nós fazemos aqui é de crescer axialmente com a coluna. Ou seja, afastar a primeira vértebra da cervical da última vértebra da lombar. Entre cada ossinho vai ter uma distância um pouquinho maior a cada inspiração. Esse crescimento axial diminui o volume de ar que você respira.
mas facilita que você respire por mais tempo, mais lentamente. Na próxima expiração, então, você relaxa a coluna à frente. Deixa que ela se flexione, sem grande esforço. Aproxima um pouco a cabeça do joelho. Não existe uma distância que a gente quer chegar. Qual das regiões se curva mais? Está mais estendida? Será que a gente consegue compor esse crescimento axial, esse afastamento das vértebras com a flexão da coluna? O efeito pode ser interessante. Na próxima vez que for soltar o ar, então solta também as mãos e volta gentilmente. Trazendo a coluna para que ela fique ereta, estendendo a perna esquerda, trazendo a direita, flexionada. Então vamos fazer as duas posturas. Levamos a mão lá no pé ou na perna, em algum lugar que seja confortável. E primeiramente a gente olha lá para frente, cresce axialmente com a coluna, fica mais alta, mais comprida. Mais uma inspiração profunda, cresce um pouquinho mais. E quando for soltar o ar, além de crescer axialmente, então flexiona a coluna, flexiona o quadril. Soltando o ar, solta as mãos.
Estende as pernas. Quando a coluna estiver na posição, apoia as palmas das mãos lá atrás do quadril, no chão. Inspirando, tenta levar os dedos dos pés lá no chão, para frente. Leva o peito à frente, o abdômen, olha lá para cima. Compensa um pouco. Expirando, começa a voltar. Então se deita. Flexionando os joelhos, trazendo os joelhos em direção ao peito. Afasta um pouco as pernas, passa as mãos por dentro das pernas. Agarra lá na ponta, na sola dos pés, em algum lugar. E então começa a estender. Como se quisesse deixar a perna totalmente estendida lá para cima. Talvez isso não seja possível, não é necessário. Estende, como se o calcanhar fosse atraído pelo teto. Tira a cabeça do chão, como se fosse levar a cabeça em direção ao joelho. Inspira, cresce, expira, relaxa. Fecha os olhos, inspira, cresce mais um pouco. Inspira profundo, se enche completamente de ar. E soltando o ar, desfaz a postura e vai para a Shavasana. Vai para a postura do cadáver. Quando chegar lá, solta todas as tensões, quase que de imediato. Sente os efeitos desse alívio de tensões. E agora nós não criamos mais novas tensões. Não há movimentos, não há esforços. Nós praticamos yoga para que o equilíbrio aconteça num nível mais baixo de energia, para que seja mais barato, para o corpo ficar confortável, estável. Para que não hajam tensões obstruindo nossos movimentos. Ou para reduzir essas tensões, né? Faça então uma pequena varredura no seu corpo de cima para baixo e vá percebendo se existem tensões desnecessárias. Se encontrar alguma,
Procura relaxar essa tensão, por um instante que seja. Toma uma inspiração. Solta todo o ar. Então, consciente das sensações, vai procurando se sentar. Devagar, aos poucos, faça movimentos que te pareçam necessários. Mas tente perceber as sensações que acontecem a partir desses movimentos. E quando se sentar, numa postura descontraída, confortável, se perceba sentado. Perceba se há vontade de permanecer na posição ou vontade de sair da posição, ou talvez não haja nada.
Minhas mãos em frente ao peito em Anjali Mudra, se quiser. Se quiser, se agradece pela prática. Pegue as mãos uma na outra, se quiser, gerando calor. E posicione as palmas das mãos sobre os olhos. Abrindo os olhos no escuro. E retornando. Obrigado, Mimi. Ai, valeu, Matheus.